pessoal. Boa noite aí a todo mundo. É bom, como a Celinha disse, rever todos vocês. E vamos rogar aí a misericórdia de Jesus para conosco, porque é sempre um grande desafio fazer esse estudo do Livro dos Espíritos, porque foi interessante demais na semana passada, quando o Wanderson trouxe toda aquela temática de como foi organizada a estrutura do Livro dos Espíritos, porque muitas vezes nós começamos a ler e a gente não faz noção, assim, do pensamento por trás de Kardec ali para poder organizar da forma que foi organizada, né? Então, quando a gente está ali nas questões, é de certa forma um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, para a gente estudar em conjunto, porque a gente vai lendo as perguntas, vai analisando as respostas e vai debatendo, a gente consegue chegar aqui é, num raciocínio mais fácil, numa construção de pensamento, e que nessa questão 257, o Kardec dá uma aula, né? Aqui a gente não está lendo nenhuma resposta dos espíritos. Então a gente percebe que não teve nenhuma pergunta. A questão 257 é redigida pelo próprio Kardec. Então, isso é um tratado que ele fez, baseado em toda a experiência que ele teve ao longo do preparo aí das obras, desses mais de 1.000 centros espíritas que recebiam as cartas e que ele analisava. Então, quando a gente hoje, quase aí 200 anos depois, a gente consegue analisar em diversas obras vários relatos de espíritos, relatos no mundo espiritual. Aí nós temos relatos de guias e mentores, espíritos em condições muito boas. Por outro lado, nós temos suicidas, temos espíritos que foram indiferentes. Enfim, uma diversidade tão grande de relatos que a gente começa a perceber quanta diferença há entre cada um nessa vida, vamos dizer assim, pós-morte do corpo físico. Então, a gente percebe que há toda uma sensação diferente e que varia de acordo com o grau de evolução moral e de acordo com o que foi feito na Terra para ter uma sensação diferente. Então, na época do Kardec, quando ele estava elaborando o livro dos Espíritos e toda a codificação, essas comunicações iam chegando para ele de tudo quanto era forma. Então, ele tinha ali vários relatos, várias percepções, e ele, como um grande pesquisador, a gente via que ele pegava esses fatos e tentava organizar tudo de uma forma lógica e desencadear isso tudo para que a gente conseguisse entender por que que um espírito está sentindo uma dor e um outro está sentindo uma leveza, uma sensação de plenitude. Por que que um sente um frio, o outro sente um calor? Por que que um sente um cheiro de rosas e o outro sente um cheiro não tão gostoso assim? Então, existe toda essa discrepância e que vai variando aí de acordo com cada indivíduo. Então, o que o Kardec faz, ele pega todas essas outras perguntas que foram feitas anteriormente também, que ajudaram a ele a tirar, vamos dizer assim, as dúvidas das comunicações que apareciam, dos relatos que aconteciam, e ele foi construindo, com a ajuda dos espíritos, tudo aquilo que compete às sensações que os espíritos possuem, justamente essa sensação, e aí ele constrói esse ensaio teórico da sensação nos espíritos. Bom, dito isso, nós percebemos que, quando o Wanderson mostrou na semana passada, nós temos aí basicamente 6 pontos que o espírito pode estar. Ele pode estar encarnado, esse é o primeiro, ele pode estar desencarnado, esse é o segundo, ele pode estar reencarnando, terceiro, ele pode estar desencarnando, é o quarto, ele pode estar encarnado e atuando no mundo espiritual, aí, por exemplo, no desdobramento, ou ele pode estar desencarnado e atuando no plano físico. Os nossos guias e mentores, por exemplo, estão desencarnados, mas estão atuando aqui, nos dando conselhos, nos dando essas instruções e tudo mais. O que que Kardec ele opta por fazer? Como existem todas essas 6 nuances que o espírito pode estar, essas 6 conformidades, ele começa trazendo as sensações partindo do princípio em que o espírito está encarnado, ou seja, ele vai analisar as sensações, primeiramente, aqui nesse ensaio teórico, tomando do ponto de vista que a gente está hoje, graças a Deus, ainda todos encarnados. Então,
as formas e as sensações que nós temos encarnados é diferente das formas e sensações que os espíritos desencarnados possuem. Então, a gente vai analisando isso aí. Então, quando Kardec começa falando que o corpo é um instrumento da dor, é porque o nosso corpo físico hoje é através dele que nós vamos ter esse conhecimento da dor. É ele que nos faculta, o espírito, sentirmos a dor. E a dor, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é sempre interpretada para nós de maneira muito ruim. Né? Se a gente chegar, por exemplo, no ano novo, o que você quer na virada lá do ano? A gente pede sempre alegria, paz, felicidades. Ninguém pede dor, ninguém pede dificuldades, né? Então, a dor, ela é muitas vezes interpretada de uma forma equivocada pela nossa própria incapacidade ainda de obter o positivo daquilo que a gente interpreta como negativo. Então, a dor, ela é, na verdade, uma das melhores amigas do homem, porque a dor é que vai indicar para a gente que há algo de errado acontecendo. E aí, naturalmente, quando a gente percebe, opa, tem algo de errado, aí a gente começa a prestar atenção naquilo. Então, quando a gente analisa o nosso próprio corpo físico, vamos supor, quem é mãe aí, pai, a criança começou a ter febre, de repente. Opa, quer dizer que a febre é uma coisa ruim? Não. A febre só está mostrando, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui com o corpo dessa criança. Pode ser algum processo inflamatório, alguma coisa está acontecendo, que o processo fisiológico está atuando, e aí a febre está mostrando, olha, tem alguma coisa aqui diferente. Vamos prestar atenção nisso e vamos investigar o que está acontecendo. Então, ela vai mostrando para nós o que está se passando com o corpo físico. Na época de Jesus, por exemplo, nós temos ali também diversas dores físicas que hoje, por exemplo, se a gente pega lá na época de Jesus, era muito comum a lepra, né? E todas essas doenças de pele, vamos dizer assim, na época eram classificadas como lepra, né? A hanseníase aí, e era tudo classificado do mesmo balaio, vamos dizer assim. A ciência, naturalmente, não era tão avançada assim. E nós sabemos que nessa doença, com o passar do tempo aí, as pessoas elas começam a perder a sensibilidade nas extremidades. Então, por exemplo, se ela perde a sensibilidade na mão, ela para de ter as sensações na mão. E aí, naturalmente, se pega, por exemplo, uma panela quente, ela não vai perceber que a panela está quente. E se não percebe que a panela está quente, você pode pegar ali a panela, saiu do forno, quentinho. Você pega lá as duas o tabuleiro, e aí vai queimar a mão toda, pode ter uma complicação muito maior, porque perdeu justamente a sensibilidade. Então, a dor, ela é uma aliada também da lei de conservação, porque a dor, ela nos ajuda a preservar a integridade do nosso próprio corpo físico. Então, a dor, ela é, sim, uma coisa boa. Mas Kardec continua dizendo que a alma tem a percepção da dor como efeito. Então, por exemplo, se eu bater o meu dedinho do pé aqui na porta, vou sair daqui do quarto, a hora que eu estou passando ali, chuto meu dedinho na esquina da cama. Provavelmente, só de eu ter falado, vocês já imaginaram a dor que aquilo reflete, né? Já sente aquele, já até puxa, contrai assim o dedinho de tanta dor. Como é que funciona esse processo? Bati ali, tá. Então, vou sentir a dor ali. Naturalmente, começa a ocorrer no meu corpo um processo fisiológico. Então, bati. Meu cérebro já vai ter transmitido ao meu cérebro que, poxa, bati o pé ali. Vai começar a indicar que ali naquele local, no meu dedinho, eu vou ter uma dor. E aí começa todo um processo fisiológico de defesa do meu organismo. Ele vai começar a inchar. Por quê? Para proteger, criar um líquido em torno do local, para que o local mesmo onde foi machucado evite novas pancadas, evite novas machucados ali. E aí depois eu naturalmente já levo a minha mão ali. Levo a mão para quê? Para sentir o que foi. E aí o calor da minha mão começa automaticamente a aumentar a temperatura do local. E isso também já vai dificultando todo o processo de inflamação, enfim. Então, há um processo todo fisiológico e que quando a gente sente essa dor fisiologicamente já vai direto para o nosso cérebro e o nosso cérebro já interpreta que, poxa, está acontecendo alguma coisa. Aí, o que acontece? O Kardec ele vai dizer também
que tanto os processos, tanto de frio quanto de calor, eles não são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não podem nem congelar e nem se queimar. E aí isso é muito interessante, porque ele começa a fazer um confronto e a quebrar como eu posso dizer, uma crença, um dogma, sobretudo da Igreja Católica, que o inferno, então, poxa, se a alma ela não pode ser queimada, né, o fogo ou o gelo, eu não posso ser nem queimado nem congelado, então esse queimar no fogo do inferno, ele não mudaria isso. Então ele vai todo fazer um raciocínio para que a gente possa entender como que vai se proceder tudo isso. Então, essas sensações das dores, a gente percebe que ela varia muito de acordo com o nosso corpo físico. E aí, quem já teve a oportunidade de lidar com pessoas que já tiveram, por exemplo, um membro amputado, vai perceber que o corpo físico, a gente guarda dessas reminiscências. Por exemplo, a gente visitava uma pessoa que ela a vida toda teve as duas pernas, normalmente, teve uma época que precisou amputar uma perna, ficou de cadeira de rodas ainda por muito tempo, a gente ia na casa dela depois de aplicar o passe e tudo mais, e vira e mexe ela reclamava de dor na perna. Mas não reclamava de dor na perna que ela tinha, ela reclamava de dor na perna que ela já tinha amputada. E aí, quando a gente não estuda a doutrina espírita, você fala assim, poxa, a pessoa está viajando, assim, a idade já chegou, já está caducando, tem alguma coisa de errado com essa pessoa, algum problema psicológico, algum problema neurológico e tudo mais. Só que a gente vai perceber que isso de fato acontece. Então, como que é isso? É exatamente isso que a Marlene falou. É a dor fantasma, né? A dor do membro fantasma. Porque quando amputa uma perna, por exemplo, a pessoa ela continua ainda percebendo as dores, mesmo que não sente mais, não tenha mais aquela parte, né? Então, o registro, seja da dor, ou então, por exemplo, o meu mindinho está coçando, da perna amputada. Não está coçando, não tem nem mais o mindinho, mas o cérebro assimila aquela sensação ainda. E foi muito curioso, porque esses dias para trás eu vi um Reels de como que o nosso cérebro vai impactando isso. Eu já vou passar a palavra para você, Maria, rapidinho. Era um experimento que o pessoal, um cientista estava fazendo, que ele pegava, cobria que a pessoa, e aí o que ele fazia? Ele pegava um martelo e colocava o braço da pessoa esquerdo era o normal dela mesmo, e o braço direito era um braço de borracha, mas igualzinho ao braço normal da pessoa. E aí ele pegava, por exemplo, mexia no dedinho, e aí a pessoa via que ele estava mexendo no dedinho, via que estava mexendo no outro, e foi fazendo todos esses processos, e o corpo foi assimilando, o cérebro foi assimilando, que aquele braço fantasma, aquele braço mecânico, vamos dizer assim, era da pessoa de fato. Até que chegou a um ponto em que o pesquisador pegou um martelo e ele foi para martelar o dedo do braço de borracha. Só que quando ele foi martelar aquele braço de borracha, antes de encostar o martelo, o cara já estava esperneando de dor, movimentando o braço verdadeiro dele. Por quê? Porque o cérebro já estava associando, através de todas as influências que ele foi fazendo, de percepções, que aquele braço já era dele mesmo. Então, olha como é que funciona o nosso cérebro, tanto para ter um novo membro, vamos dizer assim, aquele membro fazendo nossa função real, quanto também quando acontece o contrário, quando nós perdemos um membro, mas o nosso cérebro já, durante muito tempo, guardou tudo aquilo que a gente vivenciava de sensações, seja de cosquinha, de quente, de frio, de dor, enfim. Então, tudo aquilo ficou armazenado. Maria Reis. Há uns 3 anos atrás, eu passei por uma situação dessa. Eu sofri um acidente, aí um osso saiu do lugar, furou o braço, e eu fui para o hospital. E aí tinha que colocar
uma aparelhagem lá e colocou. Fez a cirurgia, colocou aqueles ferros. Aí, quando já terminou a anestesia, os médicos já tinham até saído de perto, estavam o corpo cirúrgico, das enfermeiras lá, fazendo os curativos, cobrindo, sei lá, fazendo lá os finalmente. E antes da cirurgia, eu tinha de ficar com o braço em pé, assim, nessa posição. Tinha que ficar assim, o tempo todo. Alguém segurando. Quando terminou a cirurgia, eu sentia que o braço estava assim. Aí eu pensei, quando eu acordei, ainda no centro cirúrgico, eu perguntei assim, por que meu braço tem que ficar em pé ainda agora? Aí a menina falou assim, não, o seu braço não está em pé, o braço da senhora está deitado, pode olhar para ele. E eu olhei, estava mesmo. Já estava, mas eu tinha aquela sensação, como eu passei quase que o dia todo assim, com alguém segurando, né? Eu fiquei com aquela sensação de que ele ainda estava em pé, e ele não estava. Exatamente. Então, é uma coisa parecida, né? Com certeza. Porque nós já sabemos que nós não somos o nosso corpo físico. Nós somos esse espírito imortal. E aí, o que Kardec vai, através do raciocínio, pensar? Poxa, se essas pessoas, igual a Maria Reis trouxe o relato dela, ou essas pessoas que têm um membro amputado, elas ainda têm essas sensações, mesmo que quando não tenha mais a perna ou o braço, como é que será, então, quando o corpo físico morre? O que será que acontece de sensação quando não falta uma parte do corpo? Quando o corpo todo já pereceu? Como é que o espírito vai conservar essas sensações? O que ele vai gravar? E aí ele fala, olha, para a gente desvendar esse mistério, a gente vai precisar, então, entender o que é o perispírito e como que o perispírito vai se relacionar com o nosso corpo e, naturalmente, com o nosso espírito. E aí, a chave para poder entender todas as sensações que o espírito guarda é através do perispírito. Então, a gente já estudou isso aqui, não vou entrar tão profundamente nisso, até por questão de tempo e tudo mais, mas basicamente, o corpo hoje que vocês estão vendo aqui na tela de vocês do Pedro, ele é formado por três partes, vamos dizer assim. O corpo físico, então é essa matéria que vocês veem, conseguem tocar, palpar. O perispírito, que é uma matéria também, então perispírito é matéria, mas é uma matéria muito quintessenciada, ou seja, uma matéria mais sutil, mais vaporosa, que embora comparado ainda com os espíritos superiores, é uma matéria ainda muito grosseira, mas aos nossos olhos é ainda uma matéria muito quintessenciada. E o espírito, né, aquela chama, aquele princípio espiritual, que é a nossa inteligência, que tem todos aqueles atributos que nós já estudamos anteriormente aqui no Livro dos Espíritos. Então, para ficar fácil, a gente pode fazer, por exemplo, uma analogia também. Qual analogia é essa? Que é justamente uma analogia a um bife de milanesa. Outro dia eu escutei essa analogia, fugiu completamente, nunca tinha visto essa. Eu achei interessante, eu vou tentar reproduzir para vocês. Como assim bife à milanesa? Estou vendo aí todo mundo ou já comeu ou já viu como é que faz um bife à milanesa. Como que a gente pode comparar para poder fixar isso? O bife é o espírito, vamos dizer assim. Tem ali a mola. Quando eu quero fazer um bife à milanesa, eu pego o bife, bato um ovo, né? Pego um ovo, bato ele lá, pego o bife, molho lá no ovo, depois passo ali na farinha de rosca e faço lá o bife. Bom, o ovo é que vai fazer essa cola do bife, né? Para a farinha grudar, eu vou precisar passar o ovo ali. Então, quando eu passo o ovo no bife, ele vai para o formato ali que está o meu bife. Se é um bife muito grande, aquele ovo vai ficar muito grande. Se é um bife pequenininho, vai ficar pequenininho. Depois, eu coloco a farinha vai grudar, então, nesse ovo, e aí eu consigo fazer. Se eu troco o bife, por exemplo, por um abacaxi, vai mudar completamente o formato, que vai ficar o resultado daquele abacaxi à milanesa. Se eu coloco um ovo, é outro formato. Se eu coloco meio ovo, é outro formato. O que isso quer dizer? Que o ovo é o que vai fazer essa cola entre aquilo que eu estou
fazendo, e a farinha. A farinha é o corpo físico, ou seja, a farinha ela vai tomar a forma do meu objeto, que é o espírito, seja lá o bife, o ovo, que eu for empanar. E o perispírito é o ovo, ou seja, é ele que vai fazer o formato de acordo com o espírito que é. Então, o perispírito ele é sempre essa cola que vai pegar o formato e vai fazer aí o nosso corpo físico. Então, aí a gente começa a compreender algumas propriedades também desse perispírito. Então, de onde que isso surge, né? A gente já estudou que o perispírito ele surge justamente do fluido cósmico universal e que ele vai variar de acordo com cada indivíduo, com cada espírito. Então, o perispírito da Celinha é diferente do da Esther, que é diferente do da TT, que é diferente do da Ana Eda, do Duda, enfim. Varia de acordo com cada um. Por quê? Porque também varia de acordo com a moralidade de cada um. Então, quando nós vamos encarnar aqui no planeta Terra, todos nós também vamos utilizar do fluido do planeta, de onde nós vamos encarnar, para poder modelar e fazer o nosso perispírito. Se eu sou um espírito muito ralé, muito inferior ainda, eu vou pegar os fluidos que são de uma condição pior ainda no planeta Terra, mas modelo o meu perispírito. Se eu já sou de um espírito superior, eu também vou pegar dos fluidos do planeta Terra, mas eu já vou pegar de uns fluidos melhores, mais quintessenciados, que eu já vou saber manipular e vou começar a modelar meu perispírito. Quando eu começo a fazer toda essa modelação, e aí vai ter o processo de encarnação do espírito, o perispírito ele vai se colando célula a célula no nosso corpo físico. Então, isso que vocês estão vendo hoje, esse corpo físico abençoado por Deus, segundo a minha mãe, o corpo mais bonito do planeta Terra, ele está todo preenchido com o perispírito colado célula a célula. Então, a gente percebe que a gente sabe que no nosso corpo físico as células estão sempre morrendo e estão sempre nascendo. O nosso corpo, o nosso perispírito também vai passando por esse processo de renovação. Por quê? Mas é uma renovação de quê? Uma renovação de energias. Ah, Pedro, através de onde vai ter essa renovação de energias? Principalmente através dos nossos chakras, ou os nossos centros de força. Então, nós temos aí esses 7 principais centros de força. Temos aqui o coronário, temos o frontal, temos o laríngeo, e por aí vai. Então, através das energias, nós vamos remodelando e refazendo o nosso perispírito. Por exemplo, se eu vou num local, numa festa, onde tem uma música muito ruim, as pessoas estão bebendo bebidas alcoólicas diversas, usando drogas, fumando, enfim, aquela energia ruim, naturalmente, o meu perispírito ele vai ficar impregnado daquelas energias. Quando, por outro lado, eu vou num ambiente sublime, num centro religioso, onde tem uma literatura elevada, uma música elevada, as pessoas vibram num clima de harmonia, de serenidade, eu vou estar colocando boas energias no meu perispírito, e, naturalmente, isso vai estar refletido no nosso corpo físico. Lembra da farinha colando no ovo? Ou seja, essas energias elas vão estar sendo passadas tanto para o nosso espírito, mas também influenciando no nosso corpo físico. Então, na morte, já é o contrário. A gente falou que, poxa, quando eu estou encarnando, esse perispírito ele vai sendo colado célula a célula. Quando eu vou desencarnar, acontece o processo inverso. O perispírito ele começa a descolar, vamos dizer assim, célula a célula também. Vocês vão relembrar aí nos estudos passados que a gente passou aquele filminho da desencarnação do Dimas. Quem vai lembrar aí? Rotos os laços, o perispírito se rompe. E aí o Dimas estava lá na cama, a esposa, ainda muito apegada a ele, ficava chorando, se lamentando ali na beirada da cama, e os fluidos, a energia mental dela ainda prendia o Dimas ao corpo físico. E aí, ao prender ele ao corpo físico, isso gerava dor, gerava sofrimento, gerava angústia. O que o plano espiritual fez? Olha, vamos dar uma leve melhorada
aqui no Dimas, para ele ficar aparentemente bom, a esposa se preocupar menos, sair um pouco de perto dele, e aí a gente conseguir desprender o perispírito do Dimas do corpo físico e concluir o processo de desencarnação. E assim acontece, ele tem aquela leve melhora antes da morte, a esposa sai, e aí vem toda uma equipe especializada para desprender esse perispírito ali do corpo físico e começar todo o processo de desencarnação. Ah, Pedro, quanto tempo, então, vai demorar esse processo de desenlace do perispírito do corpo físico? Tem uma resposta cravada? Não. Pode ser que a Esther, em 1 minuto, já se liberte do corpo físico quando ela desencarnar. Pode ser que a Marlene gaste 10 minutos. Pode ser que o Pedro gaste 10 anos. O que vai influenciar isso? Vai influenciar a minha conduta aqui na Terra. Vai influenciar os meus requisitos morais. Vai influenciar o meu conhecimento a respeito da vida espiritual. Então, naturalmente, que quanto mais vai melhorando a minha evolução e quanto mais conhecimento eu vou tendo, isso tudo vai afetando também as minhas sensações que eu vou tendo nesse retorno à pátria espiritual. Então, o Kardec, ele cita um caso, por exemplo, que é de diversos processos de desencarnação. Porque, por exemplo, enquanto eu estou no corpo físico, quais são as minhas sensações? Eu consigo ter aí através de 5 tipos de sensações. Eu consigo ter a visão. Então, para eu perceber a visão no mundo, no plano físico, eu preciso ter os olhos, e é através dela que eu enxergo. Quando eu estou encarnado ainda, para eu poder escutar, eu preciso da minha audição. Então, se eu perco aqui os ouvidos, vamos dizer assim, vou parar de ouvir. O paladar, o olfato, o tato, são esses 5 elementos que vão dar sensações enquanto eu estou encarnado. Quando começa a acontecer o processo de desencarne e o meu corpo físico morre, o que acontece com esses 5 sentidos que a gente tem? Eles acabam. O tato para de funcionar, o olfato para de funcionar, o paladar, a audição, nada disso funciona mais. Então, como o espírito vai ter essas sensações? Ele guarda essas sensações através do perispírito. Só que não vai ser de uma forma específica. Como assim específica? Para eu enxergar, eu estou falando aqui dos meus 2 olhos, não tem como eu enxergar com a minha mão. Agora, para eu, quando eu vou voltar e sentir isso de forma espiritual, o perispírito ele sente de forma geral. Aí nós começamos a entender, através dos exemplos que o Kardec vai dando, de como que essas sensações vão se transformando no desencarne. Ele cita o exemplo, por exemplo, do suicida. Antes de eu entrar nesse exemplo, deixa eu até falar aí para a gente aproveitar o gancho. Pedro, a minha mãe tem uma dúvida, eu vou passar aqui para ela. Boa noite, Pedro. Você falou que quando o espírito vai reencarnar, ele pega os fluidos da Terra, certo? E quando Sim. ele não é muito evoluído, os espíritos, o fluido não é tão bom, vamos dizer assim, né? E quando ele é mais evoluído, os fluidos são melhores. Eu queria saber se isso dá alguma diferença na matéria, no corpo, na matéria, essa diferença de fluidos. De forma geral, assim, o corpo, ele vai ser sempre o mesmo no sentido, assim, homo sapiens, né, vamos dizer assim, esse membro, o corpo, cabeça e tudo mais. Em termos de, vamos dizer assim, vou ser bem direto, assim, uma pessoa que é muito bela não significa que é um espírito superior, ou uma pessoa que seja muito feia não significa que vai ser um espírito inferior, vamos dizer assim, não tem essa relação. O que vai ter é que, por exemplo, a gente tem uma disposição aí de fluidos que os espíritos podem usar no planeta Terra. Os espíritos superiores, eles vão modelar ali o corpo físico de acordo com a forma que eles vão poder usar para melhor expressar os seus atributos morais e intelectuais. Então, ele vai modelar um corpo de acordo com ele, de acordo com que ele consiga utilizá-lo da melhor forma
para poder mostrar os seus, e usar, né, dos seus atributos morais e intelectuais. Enquanto que o espírito inferior, ele vai modelar ali o corpo de acordo com que ele reflita apenas aquilo que ele consiga também, em termos de moral e intelectualidade. Não sei se consegui responder. Então, de aparência ou de beleza, ou de ser defeituoso ou não, com as questões morais e espirituais também. Porque, por exemplo, o Chico, ele, todo mundo sabe, ele tinha um problema de catarata e tinha um problema de angina, né, no coração aí. Ou seja, era um espírito muito mais evoluído e superior do que eu? Com certeza. Hoje, eu com 25 anos, não tenho nenhum problema no corpo físico. Mas por quê? Porque o Chico, ele precisava tanto da angina quanto da catarata. Era o que segurava ele no planeta Terra. Tanto é que quando ele estava lá com o Dr. Fritz, o Dr. Fritz falou: Chico, quer que resolve aí a sua catarata? Consigo te operar agora e resolver isso. Falou: não mexe com isso não, porque isso é dívida passada. Se mexer com isso, eu já estou tão acostumado com a catarata, se você sarar, vai aparecer outra coisa que eu não estou acostumado. Então, deixa isso aí. Então, o corpo físico, ele vai ter influência, assim, dos fluidos e do perispírito que a gente vai ter, mas aí são diversos processos que vão influenciar nisso tudo. Bem, obrigada. Cida, Schmidt ou Valdemar? Isso. Depois seu Edson. Beleza. Ô, Cida, tá desligado o microfone. Só para complementar e a gente desenvolver esse raciocínio, dentro do que você falou, Pedro, existe essa situação de aproveitar melhor pelas, vamos dizer, conquistas daquele espírito ao reencarnar, como ele, no momento em que ele pode, quando é num processo de prova e não expiatório, né? Porque o expiatório é compulsivo, é obrigatório, ele teria que vir com aquele formato, com aquele tipo de corpo. Mas quando é no sentido de prova, ele pode pedir para vir sem dotes de beleza, porque muitas vezes ele próprio se autoavaliando, se autoconhecendo, ele quer escapar da vaidade. Então, ele entra nesse processo conjunto de uma programação para que o corpo venha auxiliá-lo com uma amputação, alguma coisa que ele próprio pede assim, né? Só para completar, porque você já havia falado mesmo. Obrigada. Não, exatamente, muito bom, Cida, porque aí começa a envolver outras situações que o espírito precisa resolver, tanto de provas e expiações. Então, é bem colocado. Sou Edson. O microfone, liga aí pra gente. Entendeu, bem? Eu já tirei. Isso aí é um caso meu. Eu, quando nasci com as vistas normais. Porém, a minha mãe não teve leite para me amamentar, eu peguei catarata na vista esquerda. O médico não podia operar, falou assim, isso daí tem que esperar amadurecer a catarata. Mais tarde, nós vamos operar. E foi passando, foi rolando. Quando eu cheguei numa certa idade, não podia operar mais. Falei, mas doutor, não adianta eu vou trocar, vou tirar a catarata e pôr o cristalino, porque o seu cérebro já acostumou comandar outra vista também. Essa sua vista foi toda para outra também. Entendeu? Quer dizer, eu só enxergo de uma, falei, só se é alguma aprovação minha que eu tive que passar isso. Eu já na idade que eu estou, não vale mais nada. Não é vendo? Graças a Deus que está vencendo a Graças a Deus encarnação. ainda tem uma que eu estou enxergando, né? Que eu isso tenho um aí. medo danado, rapaz. Nossa Senhora. Deixa o medo de lado que está dando certo. Celinha. Essa questão da Mara é muito interessante, e as colocações que a Cida fez, e o Edson também,
demonstrando compromisso espiritual quando o espírito reencarna. E o que ele veio fazer na Terra, né? A função que ele tem, o compromisso que ele tem, o resgate que ele veio. E a gente não pode esquecer de uma coisa: a não ser aqueles que estão em missão do alto, os demais espíritos que reencarnam na Terra não são espíritos evoluídos, porque a Terra é um planeta de provas e expiações. Então, todos nós vamos carregar em nós marcas de um passado delituoso, de equívocos. Mesmo quando temos provas, nós carregamos algumas marcas. Elas podem aparecer mais cedo ou mais tarde, mas elas vão aparecer. E elas se refletem no corpo, a não ser que isso não faça parte ou vai impedir que a gente realize algo que seja mais importante ou preponderante no nosso compromisso reencarnatório. Desculpa aí, Pedro. Ah, é isso mesmo. E assim, essa pergunta foi muito boa mesmo. É importante pontuar ela aí para a gente poder seguir. Então, essas dores, essas sensações que os espíritos eles vão relatando já desencarnados, acontece que eles não têm mais o corpo físico. Então, poxa, se eles não têm mais o corpo físico, como é que continua essas dores, essas sensações que eles perseveram? Essas dores, elas são recorrentes das lembranças e das da encarnação que passou. Então, aí começa a entrar uma situação muito interessante, que é quando o Kardec cita o exemplo aí do suicida. Porque, por exemplo, existem relatos em livros, em reuniões mediúnicas, e Kardec estuda isso também, que é quando o suicida começa a ter a sensação e a percepção de que o seu corpo está sendo devorado pelas larvas. Poxa, se essas sensações são lembranças e reminiscências da encarnação, isso não faz muito sentido. Por quê? Porque na encarnação que ele não teve seu corpo comido como larva. Então, como é que é esse tipo de sensação? É porque o perispírito está ligado ainda ao corpo físico, mesmo que o corpo já tenha morrido. E o que acontece, na verdade, é que o espírito ele tem essa consciência das sensações que estão acontecendo ali no corpo. Por quê? Porque como ele abreviou a vida, o fluido vital não foi gasto completamente. E como ainda não foi gasto, o perispírito não se descolou completamente de todas as células. E como não se descolou de todas as células, o corpo já não serve para mais nada. Está lá, não consegue movimentar, não consegue fazer nada. Mas o perispírito ainda tem uma parte colada. E se tem uma parte colada, o espírito automaticamente também está colado. Lembra aí do bife e a milanesa. E se está colado, o que acontece? Ele ainda tem consciência do que está se passando lá. Então, a gente percebe que essas sensações estão sempre relacionadas à consciência que o espírito tem. E aí, essa consciência é que vai modelar todas essas sensações e dores. Por exemplo, vamos para outro exemplo. Lá no livro E a Vida Continua, tinha uma mulher que estava desencarnada e ela é redirecionada ao hospital. Quando ela chega ao hospital, lá no plano espiritual, ela começa a se recordar da sua família, começa a ficar preocupada com a família, lembra do que estava acontecendo com ela durante a encarnação, dos problemas físicos que ela tinha, começa a se recordar de como que ela desencarnou, dos processos dolorosos que ela sofreu ali por conta da doença, e aí vinha o que começou a acontecer? Ela começou a sentir as mesmas dores que ela sentia enquanto estava encarnada. Por que ela começou a sentir essas dores? Porque onde está o seu coração? Consegue compreender? Então, a mente da pessoa é que plasmou tudo aquilo que ela vivenciou, já tinha acabado, mas ela voltou. O passado dela estava sendo presente.
Ou seja, quando a nossa mente está remoendo as coisas passadas, nós estamos no passado, nós não estamos no presente. O nosso presente é o passado. Por isso Jesus fala, perdoa, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Porque todas as vezes que nós não perdoamos, nós estamos vivendo aqueles problemas, aqueles conflitos, aquelas indiferenças hoje. E aí, naturalmente, o nosso corpo mental está sendo plasmado aquelas mesmos conflitos, aquelas mesmas, como se a gente estivesse revivendo aquele conflito de novo, e de novo, e de novo. E aí começam a aparecer as doenças. Aí, tudo aquilo de conflito, olha, gente, o que tem de, eu já vou te passar a palavra, Luciano, o que tem de casos na cirurgia espiritual, vou falar ali no Fé e Caridade, na equipe do Dr. Gil Horta, teve uma certa vez que, o Edson não vai me deixar mentir, a gente estava lá conversando e falou assim, olha, por que desse caso, assim, a pessoa saudável não tinha, estava com o nervo ciático completamente, assim, bagunçado, não conseguia se locomover direito, e aí, olha, tá assim dessa forma por conta de não ter perdoado ainda uma coisa que aconteceu lá atrás. Aquela situação gerou um conflito tão grande e uma mágoa tão grande que foi a nossa mente foi plasmando, gerou aquela energia estranha, foi somatizado no corpo físico e gerou a doença. Ou seja, aquele problema gerou um problema físico mesmo, que a pessoa não conseguia se locomover. Então, muitas doenças do nosso corpo físico são formadas na nossa mente, seja nessa própria encarnação, ou seja em encarnações passadas. E aí está sendo agora dissipado, vamos dizer assim, né? Luciano. Opa. Ô, Pedro, boa noite a todos. É engraçado que antes de assistir o estudo aqui com vocês, eu estava assistindo a palestra com a Maíse, ela estava falando exatamente desse assunto, né? Acho que, não sei se de maneira diferente, mas talvez possa complementar, não precisa estar desencarnado necessariamente isso acontecer, não. Exatamente isso, até nós encarnados mesmo, de uma coisa que aconteceu no passado, né, seja uma perda, seja uma impossibilidade, né, da gente perdoar, enfim, por não conseguir ainda e tudo mais. E às vezes, quando a gente conversa com a pessoa, né, de algo que aconteceu trágico no passado, há 20 anos atrás, ela fala e vive aquilo mentalmente como se fosse hoje. Sente as dores como se fosse hoje. Então é muito comum a gente ver uma mãe que perdeu um filho há 20 anos atrás, falando do sofrimento e sentindo as mesmas dores passados 20 anos como se fosse hoje. Então é tudo uma questão de mente, né? E a mente nada mais é também que o espírito. Então, tanto aqui quanto lá, né? No céu e na terra, enfim, né? A questão caminha paralela nesse sentido, né, Pedro? Então, a mente mesmo, e a mente é o espírito, né? Então, não importa de lado que estejamos, né? Quando a gente não consegue suplantar essas coisas por via do perdão, por via do aprimoramento, né, intelectual, moral, a gente fica nesse tempo cronológico que ele só existe no relógio, né? Contando segundo a segundo, mas na mente, 20 anos é como se fosse um dia, e no plano espiritual também o tempo é diferente também, então tá tudo junto, né? É isso aí, exatamente. É o que o Emmanuel fala lá na introdução do livro Pensamento e Vida, né? A mente é o espelho da vida em toda parte. Então, a gente vai estar sempre refletindo o que a gente está aí na nossa mente, né? Então, nesses exemplos que o Kardec traz, ele está falando aqui daquilo que nós fizemos conosco mesmo, daquilo que a gente sofreu na Terra e que naturalmente continuam essas consciências ali no futuro, né? No processo, no plano espiritual. Só que, através da lei de sociedade e através do Código Penal da vida futura, nós temos a consciência de que nós não só lembramos, quando a gente desencarna, aquilo que nós sofremos, mas a gente também lembra, quando nós desencarnamos, de tudo aquilo que nós causamos. Então, se eu fiz muito bem, o bem vai ser sempre meu advogado em toda parte. E aí eu vou ter sensações boas. Por outro lado, quando eu causo conflitos, questões complicadas e infringindo a lei de sociedade, naturalmente isso vai ser impresso no meu perispírito, e aí eu vou ter outras sensações também. E aí, tudo isso vai ser naturalmente
vai variar de criatura para criatura. Então, qual que é essa conduta? É uma conduta culposa ou é uma conduta dolosa? Quais são os agravantes e os atenuantes da situação que eu fiz com a outra pessoa? Sobretudo, qual era a minha intenção nessa ação que causei a outra pessoa? Foi uma coisa ruim que aconteceu, mas a minha intenção era boa? Ou então a minha intenção desde o início foi sempre ruim? Então a intenção a gente sabe que conta muito. Uma outra questão também, qual era o conhecimento da criatura? Então a gente sabe que o nosso conhecimento ele vai estar diretamente relacionado às sensações e como que aquilo vai ser analisado pelo plano espiritual, pelo plano superior. Então, isso tudo é levado em consideração, e aí eles vão resolver isso lá. Então, quando a criatura chega do lado de lá, com a bagagem que ela construiu na Terra, todos nós vamos ter um processo, um período ali de perturbação ao deixarmos o corpo físico. A gente já falou aqui, esse processo de perturbação, ele vai variar, seja mais rápido ou mais devagar, de acordo com o nosso nível de espiritualização. Então, a gente tem que começar a desencarnar antes de fato chegar à nossa desencarnação. Como assim? É aquela mensagem que a gente já leu aqui com vocês, o treino para a morte. Ou seja, começar a espiritualizar e precisar da matéria para se desvincular da matéria. Treinar esse exercício. Quanto mais conhecimento eu tiver do mundo espiritual, mais rápido eu vou me identificar lá. Eu outro dia assisti um Rios do Divaldo, mas eu não lembro da história completa e não consegui achar para falar aqui para vocês. Mas ele falando que, quando ele, recentemente, ele teve um piripaque, vamos dizer assim, e acabou desmaiando. E aí, quando ele desmaiou, naturalmente ele já se viu fora do corpo. Aí ele falou, meu Deus, será que chegou minha hora? E aí ele falou assim, e agora, o que eu faço? E ele não sabia o que ele ia fazer. Aí ele foi, tentava mexer, não conseguia, via o corpo dele ali parado, ele falou assim, nossa, não sei se eu estou desencarnado, se eu estou encarnado. Aí ele foi até a cortina, tentou mexer a cortina, não conseguia e tudo mais, e de repente ele ficou preocupado e retornou ao corpo físico. A pressão estava lá 6/2, alguma coisa assim, baixinha. Então, ou seja, ele já tinha noção de que ele estava já fora do corpo físico, mas ainda estava na dúvida se estava desencarnado, se estava encarnado, só que ele já tinha um plano para quando ele desencarnar, como é que ele ia testar, para ver se estava encarnado ou se não estava encarnado. Uns falam que, um amigo meu outro dia comentou assim, que quando for fazer a prece para ele lá no enterro, é para falar, fulano de tal, agora você já está desencarnado, você já está no mundo espiritual, siga a sua vida, para ele ter certeza que desencarnou, porque a gente não sabe se quando desencarnar a gente vai ter isso rápido ou não. Então, quando se vocês estiverem vivos aí no meu desencarne, vocês falam, Pedro, você já está do lado de lá, fica tranquilo, siga a vida, esquece as coisas da matéria e vida que segue. Então, isso tudo vai depender de acordo com a nossa evolução, de acordo com como que a gente lida com o plano espiritual e com tudo aquilo. Um outro relato também que nós percebemos que os espíritos trazem, tanto nas reuniões mediúnicas, quanto nos livros, nas obras aí que a gente traz, eles falando justamente das sensações que ele tem. Então, por exemplo, pode aparecer um relato, ou em reunião mediúnica, ou nas obras literárias, nossa, meu corpo está pegando fogo, nossa, meu corpo está congelado, nossa, minha cabeça está, por exemplo, eu estou numa sensação de frio danado, poxa, o corpo já acabou, como é que ele pode estar sentindo frio? Só que essas sensações que os espíritos trazem também, elas não são necessariamente físicas, mas elas podem ser também morais. E essas sensações morais, os espíritos vão perceber descrevendo como sensações físicas. Então, por exemplo, se o espírito fala assim, nossa, eu estou numa sensação de frio, meu corpo está todo congelado, pode ser por uma indiferença que ele sofreu ou que ele causou. A criatura que ela, por exemplo, não tinha empatia com a dor do outro, que se sentia superior a outra pessoa. Aí ela chega num plano espiritual e se vê ali isolada, se vê em solidão.
outro espírito, por exemplo, falar assim, nossa, eu estou com várias sensações de perfurações, meu corpo está todo furado, por exemplo. Poxa, mas se ele não teve, a encarnação dele não teve nada de furo, como é que ele está relatando que está todo perfurado? O que será que pode ter isso? Será que pode ter sido agulhas que ele aplicou a outras pessoas? Será que pode ser alfinetadas que ele deu através do mau uso da palavra? Através de uma língua afiada que ele usava para criticar as outras pessoas, e agora ele está sendo alfinetado pela sua própria língua, pelas críticas sem limites? Então, o dialogador, quando está conversando ali com o espírito, por exemplo, numa reunião mediúnica, o espírito ele vai trazer ali as sensações. E muitas vezes aquilo que ele está relatando, sobretudo nas reuniões de desobsessão, é, na verdade, consequência de tudo aquilo que ele estava fazendo, ou já desencarnado, ou encarnado, nas últimas encarnações. E aí ele está relatando, e aí já é a lei de consequência, né, de causa e efeito agindo. Então, o nosso porvir é sempre determinado pelo nosso agora. Ou seja, as nossas sensações ao desencarnar, enquanto espírito, estão sempre relacionadas com as nossas atitudes presentes. Então, para a gente ficar bem consolidado aí, quem sempre é a dor é sempre o espírito. O corpo físico, ele vai somente transmitir essa dor enquanto a gente está encarnado. Então, dei um murro aqui muito forte na mesa, senti minha mão doendo, por quê? Porque o corpo teve essa dor, teve um processo fisiológico, mandou essa interpretação para o meu cérebro interpretou, passou para o perispírito e o espírito entendeu. Ok, mas quem sentiu a dor é o espírito. O corpo é apenas um instrumento, e quem faz essa conexão é o perispírito. Ah, Pedro, e nos espíritos puros, por exemplo? Nos espíritos puros, eles já não estão sujeitos a essas vicissitudes da matéria. Aí já é uma outra história, a gente não vai nem entrar nisso, porque a gente não consegue entender muito essas coisas e não vamos entrar em nenhuma questão polêmica também. Então, existe uma relação direta de como o espírito encarnado levava a sua vida e o que ele valorizava, como ele se relacionava com as leis de Deus, a lei da consciência, e como que ele vai ter essa condição lá no mundo espiritual. Então, essas condições, elas sempre vão estar relacionadas àquilo que nós vivenciamos aqui enquanto encarnados, aquilo que nós sofremos também, seja através de doenças, seja através de qualquer outras situações, ou seja, através daquilo que nós causamos aos outros. Então, isso é muito sério. Isso a gente tem que sempre ter cuidado, porque história, né? E aí a gente percebe como que a gente ainda está muito no terra a terra, quando a gente fala assim, aconteceu uma situação e que a pessoa me prejudicou e tudo mais, aí eu falo assim, e aí eu não revido, e aí eu me acho o máximo, e aí eu falo, vou deixar isso para lá, Deus sabe de todas as coisas, a hora dele vai chegar. Então, olha que situação. E eu já não revidei na hora, mas eu já estou pedindo a Deus que pune ele e ainda estou usando a figura de Deus como algo que vai punir, que estou desejando mal ali para a pessoa. Então, a gente precisa ter muita consciência daquilo que a gente está fazendo conosco mesmo, mas também fazendo com os outros, porque a gente sabe que todas essas injustiças, vamos dizer assim, que a gente enxerga aqui na Terra, há um plano superior que cuida de todas as coisas. Há um Deus justo, mas também misericordioso, que vai envolver cada criatura, e aí, naturalmente, cada criatura vai ter aquilo que ela merece. Então, quando a gente recebe um amparo, recebe um aconchego do plano superior, recebe aquela visita, ou então quando a gente faz um evangelho no lar e sente aquela coisa gostosa, sente um abraço, vai no centro espírita e se sente tão leve, a gente merece aquilo. A gente tem que parar com essa bobagem de que não, eu não mereço tudo isso, eu não mereço essa amizade, eu não mereço, a gente merece. Senão Deus era injusto. Se ele está nos oferecendo esse carinho, esse aconchego, é porque nós merecemos, é porque aquilo vai ser importante para o nosso crescimento.
aquilo vai ser como um sopro renovador de falar assim, olha, não importa o que esteja acontecendo, eu tô com você, segue em frente, vai à luta, não importa as dores, não importa as dificuldades, não importa as doenças, a dor é sempre uma flor que nasce em meio ao deserto. É uma dor que a gente, do nosso crescimento espiritual, e a gente tem que agarrar essa dor com toda a oportunidade, com a consciência de que sempre tem alguém nos amparando e que a gente vai conseguir desvincular dela. Porque sempre que a gente se lembrar do alto, em qualquer situação, seja nas dores físicas, aqui no corpo físico, seja nas sensações das dores espirituais no mundo espiritual. Quando que é cessada essas dores daqueles espíritos que sofrem? Seja em reuniões mediúnicas ou nos relatos. Quando acontece essa cessação da dor? Quando eles se recordam de Deus, quando eles se recordam das pessoas que amam, quando eles se arrependem, quando eles pedem ajuda. Então, que a gente nunca perca essa humildade e se desvincule do nosso orgulho, da nossa vaidade, para reconhecer a grandeza de Deus e sempre pedir a ajuda deles de quando nós precisarmos nos livrarmos dessas sensações ruins. Luciano, meu amigo. Ô, Pedro, e só para ajudar a complementar, a questão seguinte é também, né, que a gente, como espírito, né, passou para o plano espiritual, não é um espírito novo que está lá, não. Na verdade, somos os mesmos, né, entre desencarnar e ir para o plano espiritual, né? Não vamos mudar, renascer lá, virar um Luciano diferente. Não, né? Você é herdeiro de mim mesmo, né? Então, assim, tudo que eu fiz de bom e tudo que eu cometi de equívoco também. Então, a minha herança vai ser essa, né? Então, assim, só para complementar, a Maísa estava dando exemplo do Picasso. O filho da Zíbia Gasparetto, né? Ele fazia, né? Ele recebia não, né? Ele incorporava, né? O espírito do Picasso e pintava. Então, numa dessa sessão que ela presenciou, né? Onde ele estava pintando, né, incorporado, Picasso pintando, quando ele se apresentou como um espírito tal qual era encarnado no planeta Terra. Muito, muito bravo, muito estressado com as coisas, sabe? E ele teve essa mesma reação também naquele ato de pintura ali. Então, ou seja, ali ela percebeu que transitou de um plano para o outro, não mudou o temperamento dele, muito temperamental. É lógico que algumas correções ele fez, depois pediu desculpa, né, que talvez se tivesse reencarnado, não sei se pediria, mas pediu desculpas pelo mau jeito dele, enfim, né. Só para reforçar mesmo, porque aumenta a nossa responsabilidade de tudo que você está falando, né, Pedro? Nós não vamos renascer um espírito diferente no plano espiritual, não, né? Vamos estar lá, né, com toda a nossa herança moral, né? Isso é importante. A gente tem que ter essa consciência de que a gente vai continuar sendo o que a gente é. Por isso que a gente precisa treinar para a morte, porque a gente nunca foi, tem certeza aí, que nunca foi num velório que falava assim, nossa, ele era uma pessoa tão ruim. Não. Depois que desencarna, todo mundo fala, nossa, ele era uma pessoa tão boa, tão isso, tão aquilo, tão não sei o quê. E às vezes a gente nem elogiava a pessoa enquanto estava encarnado, né? Então, assim, desencarnar não torna ninguém santo, não, gente. A gente vai continuar sendo aquilo que a gente era. Da mesma coisa que quando a gente desencarna, ninguém se torna uma pessoa ruim, não é? Então, a gente continua sendo aquilo que a gente é. Então, o que a gente precisa fazer é fazer a nossa reforma íntima agora. É não deixar para depois, porque depois pode não acontecer. Muitas vezes a gente, sobretudo no trabalho do bem, o que os espíritos... Olha, faz o seguinte, você está com muita coisa, muita função, não está conseguindo equilibrar nada assim na sua vida, faz um evangelho de 15 minutos, no mínimo, ali, pelo menos, durante a sua semana, e gasta 1 hora do seu dia, do tempo da sua semana, para fazer o bem. Fora da caridade, não há salvação. E muitas vezes, o que a gente pega para fazer? Ah, não, eu estou estudando para o Enem, então eu vou estudar para o Enem agora. Assim que eu começar a faculdade, eu vou começar um trabalho de voluntário, eu vou começar não sei o quê. Aí vai, com muito custo, passa na faculdade. Começa a faculdade, não é muita matéria, é muita prova, é muita matéria nova, não sei o que, eu estou sem tempo, eu tenho aula, não consigo ir no centro espírita. Assim que eu acabar a faculdade, aí eu vou ter meu emprego, vou conseguir fazer meus horários e tudo mais, aí eu começo um trabalho. Aí vai para o trabalho,
Não, eu não posso faltar, porque se eu faltar, eu vou ser demitido, meu chefe vai me mandar embora. Quando eu aposentar, aí eu vou começar um trabalho social, igual eu sempre sonhei desde criança. Aí aposenta, não tem mais força para fazer mais nada, fala assim, ah, não consigo, não sei o quê. E aí quando vê, chega a desencarnação e passou uma encarnação toda empurrando com a barriga aquilo que devia fazer. Então, assim, a gente sempre tem que procurar fazer o melhor que puder na condição que puder hoje, mesmo que seja um pouquinho. Ah, o que eu posso fazer hoje é uma prece por alguém enquanto eu estou aqui no ônibus voltando para casa? Faz uma prece por alguém no ônibus voltando para casa. Ah, o que eu posso fazer é conversar com a pessoa do meu trabalho que está passando por uma dificuldade? Conversa com a pessoa que está passando por dificuldade ali no seu trabalho, no horário do almoço, conversa só as duas, vão juntos ali e resolve. A gente tem que florescer onde a gente foi plantado, porque tudo aquilo que a gente for cultivado aqui vai ser naturalmente nosso advogado lá no mundo espiritual. Então, a gente está cansado de ver relatos aí, né, de pessoas que através só da prece se elevaram tanto. E como uma prece pode fazer diferença na vida das pessoas, né? O caso do André Luiz talvez seja o mais conhecido, que por um atendimento que ele fez gratuito, e nem queria atender, mas fez muito a contragosto, foi a prece que trouxe tanto alívio ali para as sensações que ele estava tendo de um suicídio indireto. Então a gente não tem noção da prece. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, a gente estava, enfim, estava conversando. E aí fica parecendo clichê as coisas que a gente faz num atendimento fraterno ou numa conversa, enfim, quando a gente vai pedir conselho, que no fringir dos ovos sempre é a mesma coisa, vamos dizer assim. Olha, precisa frequentar uma reunião pública, precisa fazer o evangelho no lar, precisa tomar água fluidificada. Vamos colocar essas três coisas. Só que parece que as pessoas, elas querem sempre uma novidade, quer que a gente dê alguma solução mágica ali para fazer uma coisa diferente, assim, quer que procure no livro alguma coisa que vai resolver a situação. Só que não tem outra coisa. É porque a gente não conhece os benefícios da prece na sua integridade. É porque a gente não conhece todos os benefícios de tomar uma água fluidificada certinha. É porque a gente não conhece de tanto que mal já foi evitado quando a gente faz o evangelho no lar, ou quando a gente está no centro espírita. A gente não faz noção disso. Porque se tivesse, a gente não negligenciava isso. Então, que esse estudo sirva aí como reflexão para a gente, né? Do que a gente quer ter de sensação quando a gente desencarnar. Porque o que a gente vai ter de sensação está diretamente relacionado àquilo que a gente está fazendo nessa encarnação. Então, obrigado aí pela participação de vocês e até a próxima aí, semana. Na outra a gente vai ter o Guaraci, mas depois a gente continua aí com o estudo do Livro dos Espíritos. Aí. E esse capítulo é grande, né? Olha que a gente está estudando 6 e vai que vai, né? É muita coisa, mas é um dos capítulos muito importantes, né? Porque é o depois da vida, somos nós como espíritos. É a vida espírita que é a nossa vida, né? Não, é muito importante. Então, vamos lá, vamos acompanhar o Edson, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos nos sintonizar com aqueles que já partiram, mas que são mentores, guias, nos inspiram para o bem, para que nós possamos também emitir de nós as melhores emoções, sentimentos e vibrações em prol daqueles que estão sofrendo. Vamos lá, Edson. Microfone.